Beleza, eu sou Matheus Coutinho e a gente vai falar sobre mistura simples, termodinâmica e propriedades coligativas. Mistura simples é a análise da mistura de dois compostos. Por exemplo, a gente pega um composto A, um composto B, mistura eles e vê o que acontece. E a gente vai falar sobre o volume parcial molar primeiro, que quando a gente junta um composto A com um composto B, o que acontece com o volume? Parece intuitivo, né? Que se você juntar por exemplo, um líquido A mais um líquido B, o volume vai ser a soma do volume de A mais o volume de B. Mas não é sempre assim que ocorre, não. Por exemplo, o, o volume molar da água é de 18 centímetros cúbicos. Se a gente pegar um recipiente contendo apenas água e pegar um mol de água e botar nesse recipiente, significa que o volume final vai ser o volume que tinha antes mais os 18 centímetros cúbicos. Isso acontece de fato. Agora, se a gente pegar um recipiente que contém etanol e adicionar esse mesmo mol de água, o aumento de volume não vai ser de 18 centímetros cúbicos, vai ser de 14 centímetros cúbicos. A gente pode observar isso pelo gráfico. A gente chega na expressão do volume parcial molar através dessa equação diferencial, que é a derivada do volume em relação ao número molar. Se a gente pegar uma substância A e pegar uma diferencial de mol de A mais uma substância B, o diferencial de mol de B, e juntar nessa equação diferencial, a gente pode encontrar uma função na forma integral. Então, o volume encontrado vai ser a integral de 0NA do volume de A, diferencial de A, mais a integral de 0NB do volume de B, diferencial de B, que vai ser igual a VANA mais VBNB, onde Na e Nb são os números de mols das respectivas substâncias. No entanto, isso é verdade para volume de A e volume de B constantes, senão vai ter que calcular a integral ali mesmo. Agora vamos falar da energia de Gibbs parcial molar. O potencial químico, que a gente vai tratar primeiro para poder tratar da energia de Gibbs, o potencial químico é uma forma de energia potencial que pode ser liberada ou absorvida numa reação química. Ela pode ser expressa por essa equação aí, que é a derivada da energia de Gibbs em relação ao número de mols. Se a gente olhar o gráfico da energia de Gibbs em relação ao número de mols, a gente sabe, né, que lá do cálculo que se derivar em um ponto o gráfico da energia de Gibbs em relação ao número de mols, a gente vai encontrar o potencial químico naquele ponto. Fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente para o volume parcial molar, quer dizer, adicionando um diferencial Na, molar Na de uma substância A, mais um diferencial molar Nb de uma substância B, e trabalhando a equação, a gente consegue chegar na equação fundamental da termodinâmica. Dito isso, a gente passa agora para a equação de Gibbs-Duhem, que diz que o somatório do número de mols de uma substância mais o diferencial do potencial químico da substância tem que ser das substâncias, né? Tem que ser igual a zero. Significa que o potencial químico de um componente em uma mistura não pode se alterar independente dos potenciais químicos dos outros componentes. E ainda a gente tem que, anteriormente, né, dessa equação daquele somatório, se a gente pegar uma substância A e uma substância B, a gente vai ter que o número de mols de A, diferencial do potencial químico de A mais o número de mols de B, diferencial do potencial químico de B igual a zero. Igualando os dois, né, botando um para um lado e um para o outro, a gente tem essa expressão aqui, que mostra que numa relação binária, que significa envolvendo duas substâncias, se o potencial químico de uma aumenta, o potencial químico da outra tem que diminuir na mesma proporção. No caso, a proporção é dada por Na e Nb, que são os números de mols. Bom dia, aqui é o aluno Gabriel Rezende e agora eu vou falar um pouquinho sobre a termodinâmica de misturas. A gente vai abordar o tema da energia de Gibbs na mistura de gases ideais. É válido começar falando que para uma mistura de gases ideais, o potencial químico do sistema é igual à soma dos potenciais químicos de cada gás puro. Portanto, se a gente partir dessa primeira equação e considerar P como sendo a pressão relativa P sobre P zero, nós teremos a equação para o potencial químico.
A energia de Gibbs de um sistema é dada pelo somatório do produto entre o número de mols e o potencial químico de cada gás. Portanto, a gente pode escrever as expressões para a energia de Gibbs inicial e final. Para a energia inicial, a pressão utilizada na equação é a pressão relativa, que é aquela P sobre P0. E já para a final, a pressão utilizada é a pressão parcial de cada gás, ou seja, PA, PB, etc. A energia de Gibbs de mistura é dada pela variação entre as energias final e inicial do sistema. Agora, se a gente pegar a fração molar de cada gás e considerar essa proporcionalidade entre a pressão e o número de mols de um gás perfeito, a gente pode reescrever essa equação. E como essas frações molares Xa e Xb estão entre 0 e 1, então a energia de Gibbs vai ser negativa por causa daquele logaritmo na equação. Aqui a gente tem outras funções termodinâmicas de mistura, como a função da entropia, que é dada pela derivada parcial da energia de Gibbs com relação à temperatura. Então, dessa forma, a gente pode escrever essa expressão para uma mistura. É importante também a gente notar que, como o logaritmo de x é sempre negativo, a variação de entropia então vai ser sempre positiva. Então a gente fecha falando sobre essa expressão da entalpia de uma mistura. Porque vale lembrar que a entalpia da mistura de gases perfeitos é igual a zero, já que é um sistema que não tem interação entre as moléculas que formam a mistura gasosa. Nos líquidos, o potencial químico é dado pelo potencial químico inicial mais RT daquela equação, né, PV igual a nRT, que R é uma constante, T é igual a temperatura e o logaritmo natural de P dessa substância. Acontece que, como essa substância deixa de se tornar pura, a gente adiciona esse asterisco ali. E o logaritmo natural passa a ser de PA sobre PA asterisco. Porque isso acontece porque significa que a substância não é mais pura, não é única, tem alguma coisa misturada ali. Bom dia, meu nome é Rafael e eu vou falar sobre as leis de Raoult e Henry. Bom, primeiro, a lei de Raoult vem da observação de que a razão entre a pressão parcial de vapor de cada componente de uma mistura e a pressão de vapor desse líquido puro se aproxima da fração molar desse líquido na mistura, como nós temos aqui na expressão, onde PA é a pressão de vapor do líquido puro, XA é a fração molar do soluto e PA asterisco a pressão de vapor de cada um desses componentes já na mistura. Aqui nós temos um gráfico mostrando isso. À medida em que a fração molar de A aumenta, a sua pressão parcial de vapor também aumenta, tendendo a pressão de vapor do líquido puro. E para B, o outro componente da mistura, a sua pressão parcial de vapor tende a diminuir, sendo que a pressão total parte da pressão de B no início e tende à pressão de A à medida em que a fração molar de A aumenta. E aqui nós temos uma interpretação molecular da lei de Raoult, onde as moléculas em verde são de soluto e as roxas de solvente. E o que acontece é que a presença das moléculas de soluto dispersas na solução diminui a velocidade com que as moléculas de solvente deixam a superfície e passam para o estado gasoso, mas não inibe a velocidade do processo oposto. Então, à medida em que a fração molar das moléculas em verde aumenta, a pressão de vapor das moléculas roxas, que são solvente, diminui. As soluções em que a lei de Raoult é respeitada são chamadas de soluções ideais. Porém, em muitos casos existe um desvio em relação ao comportamento ideal. O químico inglês William Henry demonstrou que, mesmo a baixas concentrações de soluto, a pressão de vapor de um componente é proporcional à sua fração molar, porém a constante empírica, que possui dimensões de pressão, não é necessariamente a pressão de vapor do líquido puro, como a gente pode ver aqui nessa expressão, em que PB é a pressão de vapor de cada componente, XB é a sua fração molar na mistura e KB uma constante empírica que possui dimensões de pressão. Bom, aqui nós temos um exemplo de um grande desvio em relação ao comportamento ideal para uma solução de disulfeto de carbono e acetona,
a gente pode ver que à medida em que a fração molar do disulfeto de carbono aumenta, a sua pressão parcial de vapor também aumenta e a pressão parcial de vapor da acetona diminui, porém, ambos não seguem uma linha reta, como seria esperado para uma solução ideal. Há ainda as soluções em que o soluto obedece à lei de Henry e o solvente à lei de Raoult. Essas soluções são chamadas soluções diluídas ideais. E por fim, aqui nós temos um gráfico hipotético para exemplificar as três possíveis situações. À medida em que a fração molar de um soluto B aumenta, a sua pressão parcial de vapor também aumenta, podendo seguir a lei de Raoult em uma solução ideal, uma linha reta, podendo ser uma solução real, em um comportamento não linear, ou ainda podendo ser uma solução diluída ideal, seguindo a lei de Henry. Notem aqui as diferenças entre as constantes de proporcionalidade. Para uma solução ideal na lei de Raoult, a pressão de vapor do líquido puro, e na lei de Henry, uma constante empírica arbitrária com dimensões de pressão. Boa tarde, me chamo Marcel Bangolino e vou realizar uma breve contextualização sobre as propriedades coligativas e demonstrar a elevação ebulioscópica e o abaixamento crioscópico. Ser coligativo significa depender exclusivamente do conjunto e não da natureza do indivíduo. Ou seja, essas propriedades dependem do número de partículas do soluto no solvente e não da sua identidade como partícula. Para uma solução diluída ideal, temos que o potencial químico citado anteriormente se altera na seguinte proporção da equação. Então, essa equação que relaciona o potencial químico de um elemento quando puro ao seu potencial numa solução, nós podemos visualizar que seu potencial sempre será menor, pois como ln de xa por definição é negativo, porque xa está entre 0 e 1, mas nunca igual a 1, o seu potencial químico quando uma mistura não se igualará ao potencial químico quando ele estiver puro. Então, para essa parte das propriedades coligativas, a gente tem que adotar algumas hipóteses para o entendimento melhor dessas propriedades. Então, essas hipóteses são a não existência de soluto no vapor e a não existência de soluto no sólido. Essa imagem ao lado ela é um pouco mais gráfica e ela fala um pouco sobre a redução do potencial químico e como ela afeta nas temperaturas de evaporização e solidificação que eu vou mostrar. Vou começar a falar agora um pouco sobre a elevação ebulioscópica. Ela significa o aumento da temperatura de vaporização. E vamos generalizar para a diminuição de temperatura de fusão depois, porque elas são análogas. O melhor ponto para a gente começar a nossa comparação é que a gente tem o potencial químico do elemento puro quando ele é um gás e ele é igual ao potencial químico do elemento líquido na mistura, como demonstra essa imagem ao lado. Então, se a gente partir desse ponto, a gente tem a nossa primeira fórmula, que ela deriva do potencial químico de uma mistura que já foi demonstrada. Então, depois de algumas transformações matemáticas, a gente consegue isolar o ln de x e a gente consegue dizer que ele é igual à energia de Gibbs de vaporização. E após isso, a gente tem que derivar em relação à temperatura e a gente vai usar a equação de Gibbs-Helmholtz para obter a variação de energia de Gibbs em função da temperatura, que é o que a gente quer no final, para poder fazer nossa comparação. Então, na nossa primeira parte, a gente integrou normal e a segunda parte a gente só vai conseguir integrar ela se a gente considerar que a entalpia de vaporização é constante nessa faixa de temperatura adotada, de temperatura até a temperatura pura. Então, se a gente considerar que ela é uma constante, a gente consegue retirá-la da integral. E aí a gente chega nessa última fórmula que relaciona diretamente a fração molar, Xb, do soluto com a temperatura. Relaciona indiretamente, perdão. Então, com algumas manipulações matemáticas, a gente consegue demonstrar diretamente a variação de temperatura junto com uma constante K,
que era definida por essa fórmula à direita de RT puro ao quadrado sobre a variação de vaporização da entalpia. E a gente tem que a variação de temperatura ela é igual a essa constante K definida vezes a fração molar do soluto B. Então, quanto maior a fração molar do soluto B, maior vai ser a variação de temperatura em relação à temperatura pura, né? Então, em relação ao abaixamento crioscópico, de forma análoga à elevação ebuloscópica, nós temos que o abaixamento crioscópico se dá pelo mesmo raciocínio, seguindo a equação. Então, aqui novamente nós temos a relação de equilíbrio, né? Dessa vez entre o sólido puro e o líquido na mistura. Então, vamos fazer exatamente os mesmos passos matemáticos. A única diferença é que agora, em vez de usar as variações de vaporização, a gente vai usar as variações de fusão. Então, nós temos que o ln de xa, a derivada dele, é igual à variação de fusão da entalpia sobre RT ao quadrado. E aqui a gente tira a conclusão que a temperatura é proporcional à fração molar do produto. Então, a variação da temperatura por abaixamento crioscópico ela é proporcional, e a única diferença é que a constante, em vez de ser comparada ao delta de vaporização, vai ser ao delta de fusão da entalpia. Então, basicamente é isso. A gente conseguiu matematicamente demonstrar a relação apenas entre a fração molar e não sobre a natureza do elemento. E agora eu vou passar a palavra para o nosso companheiro Caio, que vai explicar as outras duas propriedades coligativas. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu sou o aluno Caio Cardoso e eu vou falar um pouco sobre solubilidade e osmose. O primeiro ponto que eu vou tratar é solubilidade. E dentro das propriedades coligativas apresentadas até aqui, a solubilidade ela é a primeira que é uma propriedade que não é estritamente coligativa. Por quê? Pois a solubilidade ela vai variar com a natureza do soluto. Dependendo da natureza do soluto que eu usar, eu vou ter uma solubilidade diferente. E o que caracteriza uma propriedade coligativa é o fato da propriedade depender de um conjunto de questões para se estruturar e não de um indivíduo. E esse indivíduo, no caso, é o próprio soluto. Dependendo só da mudança de natureza dele, eu mudo a solubilidade. Então, ela, nesse caso, passa a ser parcialmente coligativa. E nesse esquema aqui, a gente tem representado o quê? A gente pegou um soluto sólido e pôs em contato com o solvente. Quando esse soluto sólido ficar em contato com o solvente, vai ocorrer sua dissolução até que a solução esteja saturada. A gente vai dizer que chegou no ponto de saturação, que é o que está representado aqui no slide. Saturação é um estado de equilíbrio do soluto não dissolvido com o soluto dissolvido, que é o que está representado aqui na imagem. Nessa parte a gente tem o soluto B dissolvido no solvente A, e aqui a gente tem o soluto B, o resquício sólido dele que saturou, que a partir daqui eu não consigo mais dissolver. Então, em uma solução saturada, o potencial químico do soluto puro, que é a parte de baixo, que vai ser representado por esse termo aqui, o potencial químico do soluto B puro sólido, é igual ao potencial químico do soluto B em solução, que é essa parte de cima. E o potencial químico do soluto B em solução é dado por essa expressão aqui do lado direito. Então, como o potencial químico do soluto puro sólido aqui é igual ao potencial químico do soluto B em solução, então eu posso pegar essa parte aqui e dizer que isso vai ser igual ao potencial químico do soluto B puro, a parte que eu não consegui dissolver. E aqui vai ser, aqui é a constante universal dos gases, aqui é a temperatura, e aqui vai ser o ln de xB. xB aqui vai ser a fração molar da parte B, a fração molar do soluto B. E a forma de eu calcular essa fração molar do soluto B me dá nessa relação aqui, onde eu tenho que o logaritmo nepeniano da fração molar de B
vai ser igual a entalpia de difusão do solvente, dividido pela constante dos gases, vezes 1 sobre a temperatura de fusão, menos 1 sobre a temperatura naquele instante ali que eu estou trabalhando. Ok? Nessa figura aqui, a gente tem a solubilidade de um mesmo soluto B em diferentes condições. E a primeira questão que a gente tem é: a solubilidade diminui exponencialmente com a diminuição da temperatura em relação à temperatura de congelamento. Ou seja, a gente tem um gráfico da fração molar do soluto B, pela razão da temperatura no instante sobre a temperatura de congelamento. E a gente pode perceber que qualquer caminho que a gente faça aqui, conforme T vai diminuindo aqui, essa curva ela cai exponencialmente. E solutos com temperaturas e entalpia de fusão elevados apresentam solubilidade relativamente baixa, que é o que a gente pode ver aqui. Cada um desses números aqui é calculado como a entalpia de fusão do solvente, dividido pela constante universal dos gases, sobre a temperatura de congelamento. Então, quanto maior a entalpia de fusão, maior vai ser esse valor aqui. E a gente percebe que quanto maior esse valor calculado, mais demorado é o processo de crescimento da curva aqui. Em 0,1 isso cresce muito rápido, e quando eu tenho um valor muito alto aqui, isso cresce muito devagar. E a ideia utilizada para montar esse gráfico aqui é uma aproximação muito grosseira. Primeiro ponto, a gente considerou que a saturação é ideal. E segundo ponto, a gente não levou em consideração nenhuma característica do solvente A, só do soluto B. Então, pelo fato de eu não ter levado em consideração nenhuma característica do solvente A, eu não consigo explicar as diferentes solubilidades em diferentes solventes. Vai se dar quando eu tiver uma substância de um lado e uma substância de outro. Quando a substância desse lado tiver menor concentração do que a substância desse lado, a osmose faz naturalmente com que as partículas desse lado se movam para o lado de lá até equilibrar a concentração. E esse processo tende a continuar. E como a passagem de fluido daqui é muito maior para cá, a gente vai criar uma pressão nessa membrana semipermeável aqui. Ela é semipermeável por quê? Como a pressão de fluido aqui é muito maior, então o solvente passa para lá e a solução não consegue passar para cá. Então aqui diz: passagem espontânea de solvente puro de uma solução através de uma membrana semipermeável. A pressão osmótica, que é essa pressão φ, é a pressão que é necessária aplicar a solução para evitar que a passagem do solvente para a membrana. Então o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que a gente vai ter a nossa solução que a gente quer e a gente não quer que passe mais solvente. Então o que a gente faz? A gente aplica uma pressão osmótica aqui que a gente vai representar pela letra π, de modo que essa pressão osmótica nesse êmbolo seja igual à pressão hidrostática nesse ponto. Então essa pressão vai ser distribuída aqui e esse fluxo vai ser interrompido entre as duas partes. Aí aqui fala: o sistema atinge o equilíbrio quando passa suficiente solvente para a solução, através da membrana, de modo que os potenciais químicos do solvente se igualem em ambos os lados. Outra forma de descobrir a pressão osmótica é através desse esquema aqui, onde a gente coloca um tubo aqui dentro cheio da solução, com maior concentração, e aqui a gente põe um solvente puro, e a gente põe uma membrana semipermeável aqui embaixo. O que vai acontecer? Com o fluxo do solvente para dentro dessa membrana aqui, vai ser criada uma pressão hidrodinâmica aqui, pelo movimento desse fluido. E o que vai acontecer? Essa solução diluída, ela vai tender a aumentar essa coluna, e pelo teorema de Stirling, a gente consegue calcular a pressão osmótica nesse ponto pela pressão dessa altura de coluna. Só que esse método aqui, ele é menos prático do que o outro. Por quê? Por causa da diluição. Então a gente fica com um pouco de dificuldade de definir a densidade disso aqui. E para calcular a pressão osmótica aqui, como a gente viu no caso anterior, a gente usa a seguinte relação: a concentração, nesse caso B aqui, vai ser a concentração molar do soluto vezes a constante dos gases vezes a temperatura. E assim a gente calcula a pressão osmótica necessária para interromper a osmose. E essas são as referências.